Olá, bom dia, mais uma vez novamente. Estamos aqui reunidos hoje para que possamos ver um slide, uma apresentação, na verdade, né? Vai ser mais vulgar, uma apresentação sobre a filosofia do contrato social e a natureza humana. Aqui podemos ver diversas atrocidades que nós podemos apreciar cada dia mais e ser feliz no dia a dia, que possa melhorar a nossa noite ou a nossa manhã. Então eu só quero que vocês fiquem com isso e boa sorte. O contrato social é um acordo tácito ou explícito entre os indivíduos, no qual eles renunciam a certas liberdades e direitos em troca de segurança, proteção e benefícios mútuos. Ao estabelecer um contrato social, os indivíduos criam um governo ou uma autoridade política para governar a sociedade e garantir a ordem, justiça e o bem-estar comum. Embora a forma e o conteúdo do contrato social possam variar de acordo com cada filósofo contratualista, a ideia central é que os indivíduos abdicam de parte de sua liberdade natural em favor de um governo que possa proteger seus direitos e interesses. Essa renúncia é voluntária e baseada no interesse próprio, pois os indivíduos percebem que é mais vantajoso viver em uma sociedade organizada do que no estado de natureza. O contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. Foram os filósofos contratualistas, os ingleses Thomas Hobbes, John Locke e o suíço Jean-Jacques Rousseau. A ideia de um contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelecida em comum acordo para que um certo fim seja alcançado. O contrato social é o momento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que a convivência seja mais harmônica. Segundo os filósofos contratualistas, há um período da humanidade que é o período pré-social, em que o ser humano encontra-se em seu estado de natureza. O estado de natureza é o período em que a sociedade ainda não se formou, quando não há uma lei civil. E por conta disso, uma civilização para amparar o convívio social. Esse estado é regido por uma lei de natureza, que coloca os seres humanos em plena igualdade de direitos. Chamamos esse conjunto de direitos naturais e a teoria do estado de natureza de justnaturalismo. O grande problema do estado de natureza é que acaba gerando uma igualdade de direitos para conflitos. E para que a convivência seja mais específica entre as pessoas, é necessário instituir um conjunto de leis civis que selecione todos os possíveis conflitos que podem surgir nela. O estado formado após o estado natural é chamado sociedade civil ou estado civil. Para Hobbes, os homens precisavam de um estado forte, pois a ausência de um poder superior resultava na guerra. O ser humano, que era bem egoísta, se submetia a um poder maior, somente para que pudesse viver em paz e também ter condição de prosperar. O Estado, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a propriedade privada. Desta maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem em harmonia. John Locke nasceu em 1632 e faleceu em 1702, na Inglaterra. Sua vida discorreu no mesmo período da Revolução Inglesa, que redefiniu o poder monárquico britânico. Segundo Locke, o homem vivia num estado natural, onde não havia organização política nem social. Isso restringia sua liberdade e impossibilitava o desenvolvimento de nenhuma ciência ou arte. Cachorra. O problema é que não existia um juiz, um poder acima dos demais que pudesse fiscalizar se todos estão usufruindo dos direitos naturais. Então, para solucionar esse vazio de poder, os homens vão concordar livremente em se constituir numa sociedade política organizada.
O homem poderá influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil, seja através do exercício da democracia direta ou delegando a outra pessoa o seu poder de decisão. Este é o caso da democracia representativa, na qual os cidadãos elegem seus representantes. Por sua parte, o Estado tem como fim zelar pelos direitos dos homens, tais quais a vida, a liberdade e a propriedade privada. Foi um filósofo iluminista que tinha uma visão singular sobre a natureza humana, a sociedade e o contrato social. Sua obra mais famosa, O Contrato Social, discute a ideia de que o governo legítimo surge do consentimento livre e igualitário dos cidadãos. Ele acreditava na ideia do bom selvagem, sugerindo que o homem nasce naturalmente bom, livre e igual, mas que a sociedade, com suas instituições e estruturas, corrompe essa natureza intrinsecamente boa. O conceito de estado de natureza é uma abstração teórica que se refere a um momento em que os seres humanos organizavam-se apenas sob as leis da natureza. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social do estado civil. No estado de natureza, segundo Hobbes, os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizar-se de todos os meios para atingi-las. Conforme esse autor, os homens são maus por natureza. O homem é o lobo do próprio homem, pois possuem um poder de violência ilimitado. Para John Locke, o estado de natureza é conhecido como direito natural. Ele defende a ideia de que todos os homens, em seu estado de natureza, são livres, independentes e iguais. Porém, caso haja um consentimento originado no contrato social, estes passam a deixar de ser tão livres e independentes assim. Para Locke, a segurança é dada por um mecanismo onde todos os homens abandonam sua liberdade e vivem em conjuntos, criando laços sociais e se mantendo tudo e todos ao seu redor seguros. Ele defende também a ideia de que, antes mesmo do contrato social existir, os seres humanos já tinham direitos. E hoje, esses direitos limitam o poder do soberano. Ou seja, caso a população não goste das atitudes do soberano, este tem que ser substituído. Enfim, o pensamento de Locke é um pensamento liberal e democrático, que ressalta uma sociedade política e tem fundamentação nas instituições que são mais importantes na origem e na vida do ser humano. Já para Jean-Jacques Rousseau, o estado de natureza é conhecido como bom e selvagem. Ele traz uma perspectiva diferente de Hobbes. Para ele, o homem em seu estado de natureza é bom, dotado de instinto natural e submetido às condições de vivência na floresta, ou seja, em locais perigosos, digamos assim. Para Jean-Jacques Rousseau, o estado de natureza é bom e selvagem. Ele traz uma perspectiva diferente da de Hobbes. Para ele, o homem em seu estado de natureza é bom, dotado de instinto natural, quando submetido a condições de vivência. Ou seja, necessitam somente de saciar suas necessidades através do instinto. Para ele, a vida em sociedade não é tão importante, porque os homens se formaram de forma solitária, cresceram de forma solitária, e a única coisa que os diferenciava dos animais era a inteligência. Então, o contrato, nesse sentido, não cabe, pois acaba sendo um ato de condenação. Então, Rousseau, ele se recusa a estudar o contrato em si, mas se preocupa em desvendar a desigualdade social para então restaurar o mínimo de liberdade ao homem civilizado.